torcedor, por favor, o empate 0-0, ninguém aguenta mais esse time, presidente. Difícil mesmo. Difícil suportar. Quando a gente imagina que vai ter um resultado positivo, né? Essa sequência de jogos na Vila era fundamental para o Santos ter um ritmo e, lógico, hoje foi um jogo atípico, até pelo ambiente, pelo clima, mas temos jogadores experientes, jogadores já preparados para enfrentar esse tipo de ambiente que é normal quando não vem resultados. Nos outros jogos, nós perdemos oportunidades, muitas oportunidades. Hoje, algumas, foi um jogo muito equilibrado, a equipe deles é uma boa equipe. E agora enfrentar jogos fora da Vila, né? Nós temos uma sequência de jogos fora. Prestem atenção. Isso também pode ser um fator positivo. Pode ser fator positivo. Para que o time possa alcançar os resultados e reverter essa situação. Alguma medida, presidente, para ser tomada agora em curto prazo? Alguma coisa em relação ao futebol? Porque o curto prazo é aguardar a janela, como nós fizemos. Estamos sempre aguardando os momentos para que você faça, porque a janela está fechada. Não adianta você fazer alguma transação, nem entrando, nem saindo. Mas o senhor assume, então, o Santos admite que o elenco não é forte o suficiente para aguentar as 3 competições? O elenco, a gente tem que admitir que nós estamos vindo sempre nesse processo de reformulação. Nós reformulamos um grupo para disputar a Série B, reformulamos esse grupo para disputar a Série A no ano passado e estamos reformulando. É normal esse ciclo e a gente precisa encontrar jogadores que estejam vindos da base, que isso também é uma prioridade, fazer com que esses jogadores aos poucos estejam sendo lançados sem o clube queimar etapas desses jogadores, que é fundamental também. E, lógico, agora os nossos jogadores também mais experientes assumirem essa responsabilidade e nós alcançarmos os resultados. Para a gente fechar, que recado o senhor passa para a torcida? O senhor está preocupado com o possível rebaixamento do Santos novamente em 2026? Recado para a torcida, nem a gente... Eu estou aqui como uma obrigação para conversar com você. Como você fez esse pedido, mas ninguém admite mais. Que recado a gente pode dar? Não tem mais recado. É trabalhar, reverter no campo e alcançar os resultados de vitórias. Mas tem medo? Temos que fazer. É um receio, sempre tem esse receio, né? Porque o time não apresenta uma reação como nós todos queríamos que apresentasse. Pode ser que apresente, pode ser que melhore, pode até ser. Também o trabalho do Cuca é muito recente, não é um trabalho que ele já vem desde o início da temporada. Então, é acreditar na comissão técnica, nos atletas assumindo essa responsabilidade para a gente reverter essa situação e encontrar as vitórias. Obrigado, tá, presidente? Vamos lá. É difícil, eu vou tentar, porque eu acho que as principais críticas elas precisam ser feitas sem elevar o tom ou sem usar palavras de baixo calão, né? Por mais que seja muito complicado. Eu vou tentar repercutir essa entrevista com vocês de uma forma lúcida e calma, dentro do que dá para eu fazer. É uma entrevista super curta para a Peixão TV, e parabéns à Peixão TV por insistir e conseguir arrancar isso do presidente. Mas vamos por 3 partes. A primeira, eu vou deixar a pior parte para o final, tá? A primeira, o presidente Marcelo Teixeira diz que pode ser positivo o Santos jogar fora da Vila Belmiro. Isso, para mim, é um atestado de incompetência. É um carimbo de que o Santos não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai. A Vila Belmiro, ao longo dos anos, sempre foi o nosso refúgio. Times bem piores do que o time de hoje vendiam muito caro uma derrota. A gente teve invencibilidades históricas jogando em Urbano Caldeira. E hoje o presidente Marcelo Teixeira praticamente diz que é melhor jogar fora da Vila Belmiro por conta da pressão do torcedor, uma pressão de um torcedor cansado, que não conquista há 10 anos e que não se identifica com a própria gestão do Marcelo Teixeira. Segundo ponto, para mim, é bem difícil falar sobre essa entrevista. O segundo ponto para mim
quando o Marcelo Teixeira admite o receio do Santos ser rebaixado. E essa, para mim, é a melhor parte da entrevista. Porque o Marcelo Teixeira tapou o sol com a peneira por muito tempo. Disse que não pensava em rebaixamento, enquanto o Santos estava ferrado, com um elenco até pior que o de hoje. Ele dizia que a gente ia para a Libertadores. Então, ele diz que sempre tem receio de rebaixamento, o que é totalmente diferente do que ele disse em outras entrevistas. Então, ele está aí admitindo que omitia o seu sentimento de medo, de receio do Santos cair. E, para mim, a pior parte dessa entrevista, que diz muito, é quando ele fala novamente em reformular o elenco, e ele fala que é um ciclo natural. Não é natural. Mudanças pontuais são naturais. Contratar alguns jogadores, talvez mudar a comissão técnica, mas reformular não é natural. É a última janela do ano, em julho, e o Santos, depois de 2 anos e meio de gestão, quase, está falando em reformular de novo o elenco. Chegou a hora de admitir que o Santos precisa reformular quem reformula. Enquanto o Santos tiver profissionais ou não profissionais envolvidos na montagem do elenco, na formação de profissionais, no dia a dia do clube, a gente vai estar falando em reformulação. E aqui eu tenho 2 exemplos muito claros de como o Santos ele não sabe o que está fazendo, não sabe fazer gestão e que as coisas não chegaram a esse momento por acaso. São 2 de muitos possíveis exemplos. O primeiro exemplo é a contratação do Moisés. O Santos, no final do ano passado, avaliou vários jogadores do Fortaleza, o que é natural. Quando um clube da Série A é rebaixado para a Série B, ainda mais o Fortaleza, que vinha de boas campanhas, é natural que você avalie jogadores. É mais natural ainda quando o seu treinador é ex-treinador do Fortaleza. O Santos avaliou e não quis contratar nenhum jogador deles. Saíram muitas especulações, muitos empresários usaram o momento, mas o Santos não avançou por nenhum jogador naquele momento. Quando a corda estava para estourar, a água começou a bater na bunda, o Vojvoda, cansado de ver jogadores chegarem sem ele ser protagonista, ele falou, calma, deixa eu me meter, deixa eu me envolver no processo. E foi quando ele pediu alguns jogadores mais autorais, né? Então, Oliva teve bastante do Vojvoda, mas o Moisés foi uma indicação expressa e direta do treinador, e quem admitiu isso foi o executivo Alexandre Matos. Muita coisa que eu apuro e trago para vocês, e cabe a vocês acreditar ou não. Essa frase de que o Moisés veio por uma indicação direta e apenas por isso do seu treinador, é uma frase dita pelo Alexandre Matos depois da partida entre Santos e Fluminense. Tá claro, tá na Santos TV, é só ir lá assistir. O Santos, que tem um departamento de mercado curto, mas tem um departamento de mercado que tem um diretor de futebol, o Santos ele contratou por indicação direta do técnico quando a água começou a bater na bunda, e pior. O Alexandre Matos disse que é natural, normal, e que o preço estava bom, ok, dentro do mercado, pagar 1 milhão de euros ao Fortaleza. O Santos pagou 1,5 milhão de euros ao Fortaleza. À vista. À vista, porque era a única forma do Fortaleza fazer negócio, porque ninguém confia no Santos. O Alexandre Matos diz que assuntos internos precisam ser tratados internamente. Mas quando é conveniente, ele vaza ou ele oficializa o valor de uma negociação. Por que o Santos não colocou que comprou o Moisés por 1,5 milhão de euros no site oficial? E o Alexandre Matos pode dizer. Mas o Matos disse que o Moisés foi uma indicação direta do treinador. E nessa semana, o Santos contratou o Arzu de volta, preparador de goleiros. O mesmo Arzu que o presidente Marcelo Teixeira demitiu. E ontem, na entrevista coletiva, o Cuca falou que trouxe o Arzu, que já trabalhou com ele, que foi um pedido. Ele admitiu que foi um pedido dele. O Rogério Maia machucou a panturrilha, e aí o Cuca aproveitou a oportunidade para pedir o Arzu. O Santos contratou o Moisés pagando à vista 1,5 milhão de euros porque o técnico pediu. O mesmo jogador que o departamento de mercado não quis meses antes. E o Santos trouxe um preparador de goleiros que foi demitido pelo presidente porque o técnico quis. Por que que os técnicos que vêm ao Santos, eles acabam sendo protagonistas do processo, uma hora ou outra? Porque o Santos, ele não sabe o que está fazendo. O Vojvoda é um técnico que nunca pediu jogadores no Fortaleza. Ele pediu 1 ou 2, de acordo com a minha apuração, ao longo de 5 anos. No Santos, ele cansou e pediu.
Porque ele vê uma diretoria que não sabe o que está fazendo, porque as prioridades do clube não dão certo, porque Lautaros acabam chegando de última hora. Então ele foi e pediu Moisés, e o Santos acatou e pagou 1,5 milhão de euros à vista. E agora o Cuca pediu um preparador de goleiros. O que seria natural num clube minimamente organizado? Não precisa ser muito organizado, precisa ser pouco organizado. O que seria normal? O Santos fala, não. Não, Cuca. O Arzu a gente demitiu. A gente avaliou o desgaste dele ao longo dos anos, entendeu que era momento de trocar, trouxemos o Rogério Maia, ex-Flamengo, ex-seleção. Não, escolhe outro. Isso num clube organizado aconteceria. Vocês concordam comigo? Eu sempre gosto de trazer exemplos das nossas empresas, né? Então, se na tua empresa que tu trabalha, o diretor da empresa demitiu alguém e no ano seguinte o gerente pede esse alguém, seria natural o diretor falar para o gerente, procura outro. Esse a gente já demitiu. O Santos, ele recontrata um profissional que foi demitido pelo presidente porque o treinador quis. Porque não existe um processo, porque não existe uma lógica, porque não existe gestão. Então, quando o presidente Marcelo Teixeira chega nessa entrevista para Peixão TV e fala que precisa novamente reformular e que o ciclo natural é de reformular, primeiro, não é natural reformular de novo. O Santos só vai reformular porque toma decisão errada atrás de decisão errada. Segundo, o Santos precisa reformular quem reformula. O Santos tem profissionais indiretos participando de decisões importantes. É o filho do presidente Marcelo Teixeira Filho participando de negociações e o Daniel Alves, membro do comitê de gestão, lidando com base, falando quem precisa ou não entrar, ditando o ritmo do que funciona. São profissionais indiretos, que não deveriam estar fazendo isso. E quem tem a responsabilidade, quem tem a caneta, tem feito errado. Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, Gustavo Ferreira, enfim, quaisquer profissionais do departamento de futebol. E tem um comitê de gestão omisso que acaba aceitando esse tipo de negociação. Então, quando eu disse lá atrás que o Cuca é o técnico errado no lugar certo, é porque o Cuca é um técnico que se dá bem em times bagunçados. Ele não liga para bagunça. E ele já se colocou nesse papel de participar da reformulação do elenco. A gente não sabe se o Cuca vai estar em julho, mas o Cuca já está falando em trazer jogadores, o Cuquinha já está falando em trazer jogadores, e o Cuca já escolheu o preparador de goleiros. Se nem o preparador de goleiros, o presidente Marcelo Teixeira foi capaz de falar, não, procura outro, porque esse eu demiti, imagina como vai ser o lateral, o zagueiro, o volante, o meio, o atacante. E o Cuca pode indicar bons jogadores? Pode dar certo, pode funcionar. Mas o normal, a tendência é que não dê. Porque enquanto tem um monte de clube organizado, avaliando estatística por estatística, com departamento de mercado de scout consolidado, e mesmo assim esses clubes erram, por que a gente vai acertar se a gente está fazendo errado desde o começo? A gente erra de novo, erra outra vez e conserta o erro errando. Não tem futuro para o Santos dessa forma. Não tem para onde ir. O Santos pode encontrar o caminho? Pode, mas vai ser de novo uma exceção à regra. E não vai ter exceção sempre. O Santos hoje é um clube que não faz a menor ideia do que está fazendo. E o preparador de goleiros mostra isso. A contratação do Moisés mostra isso. E o presidente Marcelo Teixeira falar em reformular o elenco em julho, depois de 2 anos e meio de gestão, para mim é mais um símbolo, mais um carimbo, mais um atestado de incompetência. É o mínimo que dá para dizer. O Santos, ele contratou jogadores porque faltava experiência de campeão, faltava mentalidade vencedora, então o Santos foi atrás de contratar um monte de jogador de barriga cheia pagando 1 milhão. Mike, Zé Rafael, William Arão. Aí falou, puta, erramos. Vamos tentar contratar apostas. Jogadores emergentes, Adonis, Alex, Bilal Brahim, Cabaleiro, erraram. Para esse ano, vamos contratar menos e bem. Aí fez a triangulação pelo Rony, ganhando mais de 1 milhão por mês. 1 milhão e meio de euros pelo Moisés, que ainda não andou. Acho que acertaram no Oliva, acertaram no Veríssimo. Reformular de novo? O Marcelo Teixeira, ele postou um elenco no Instagram se orgulhando da montagem do elenco. Esquecendo do Tomás Rincon e apagando o post. É o mesmo Marcelo Teixeira que fala que é natural reformular de novo. Como é que a gente vai dar certo assim?